Boa tarde, gente linda, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de História. Hoje nós vamos trabalhar com a apostila das páginas 49 até 59. Olhando assim parece muito conteúdo, mas na realidade é bem pouquinho conteúdo, tá bom? Nós temos muitas páginas com várias fotos e a maior parte são atividades, ok? Então vamos lá. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os patrimônios da humanidade. Antes de nós entrarmos nesse tema, vamos lembrar um pouquinho sobre memória e patrimônio, que foi o que nós conversamos na última aula? Muito bem. Na nossa última aula, nós conversamos sobre a importância, da memória, tanto a memória individual como a memória coletiva, e falamos também dos patrimônios, nacionais. E aí, nós descobrimos, que a nossa memória, ela é o quê? Ela é uma memória seletiva, certo? Ela não armazena tudo que a gente vivencia. Ela escolhe o que ela vai guardar. E ela guarda tanto momentos bons como os momentos ruins que vivenciamos. E que a nossa memória, ela pode ser individual ou coletiva, Coletiva, quando, por exemplo, assim, nós estamos fazendo parte de uma festa. Então, você vai ter uma memória ali coletiva, que outras pessoas vão também relembrar, vão repartir com você aquela lembrança, certo? Falamos também da importância da memória para um país, para a preservação da sua cultura, Falamos sobre o IFAM. O que é o IFAM? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o responsável, é o órgão responsável por selecionar e preservar o patrimônio, E que esse patrimônio, ele pode ser um patrimônio material ou imaterial. Material, quando é o quê? Quando são casas, prédios, construções, objetos, documentos. E imaterial, quando estamos nos referindo a danças, músicas, culinária, tudo isso, pode fazer parte do nosso patrimônio imaterial. Muito bem. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os patrimônios da humanidade. Bom, no Brasil, nós temos o IFAM, que é responsável por selecionar e preservar, esses patrimônios. E no mundo? No mundo, para preservar, para escolher esses locais, nós temos a Unesco, desculpem, ou não. Nós temos a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, tá? A Unesco é o órgão responsável por selecionar esses locais, que serão considerados patrimônios, da humanidade. Aí nós temos lá, vamos ver. Patrimônios da Humanidade. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, organiza uma lista de patrimônios que tem importância fundamental para a humanidade, auxiliando sua preservação, tá? Então, a Unesco, ela ajuda a preservar aquele local, tá bom? Então, vamos selecionar aí esse primeiro parágrafo, tá bom? Aí, depois nós estamos vendo lá, ó, exemplo, uma foto, ó. O Monte Kilimanjaro fica ao norte da Tanzânia, na África. É o ponto mais alto desse continente, com 5.895 metros. Em 1987, foi inscrito pela Unesco na lista dos locais que são Patrimônio da Humanidade. Olha que lindo! Nós temos uma outra foto, ó, de um outro patrimônio da humanidade. A Cova das Mãos compõe uma série de cavernas localizadas na província de Santa Cruz, na Argentina. Essa arte rupestre data de 13.000 a 9.000 anos atrás. Foi tornada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1999. Olha só, gente, que coisa linda. Vamos para a próxima página. Nós temos agora a imagem, ó, o Parque Nacional do Rapa Nui. Fica na Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, e pertence ao Chile. A localidade foi transformada em Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1995, já que ali estão presentes os moais, que são essas esculturas gigantes,
produzidas por povos que habitavam a região na antiguidade. Olha que lindo, gente! Depois, abaixo, nós temos a foto da Casa da Ópera de Sydney, na Austrália. Tornou-se Patrimônio da Humanidade em 2007. A construção se iniciou em 1959 e terminou apenas em 1973. Os palácios imperiais chineses foram a sede dos governos imperiais durante as dinastias Ming e Qin e estão localizados no centro da antiga cidade de Pequim. Serviam de residência do imperador e de seus assessores mais próximos, sendo centro cerimonial e político do governo chinês. Foram transformados em Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987. Olha só, um local mais lindo que o outro, né? Próxima foto. O Centro Histórico de Roma, na Itália. É composto de ruínas e partes preservadas da antiga cidade de Roma. Foi transformado em Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1980. Olha só que lindo, gente. Próxima página. Muito bem. Aí nós temos agora, essa aí vocês conhecem bem, né? Esse aí é o Cristo Redentor, a imagem do Cristo Redentor, ó. Observe a imagem ao lado e leia o texto sobre ela. A escultura está localizada no alto do Morro do Corcovado, um dos pontos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro. Foi planejada em 1921 e construída entre 1926 e 1931, o ano de inauguração do monumento. Esse morro está situado no Parque Nacional da Tijuca, a 710 metros do nível do mar, de onde se pode apreciar uma das mais belas vistas da cidade. Ao todo, são 220 degraus que levam até os pés da famosa estátua, eleita uma das 7 maravilhas do mundo em votação organizada em 2007 por uma instituição na Suíça. Por uma instituição suíça, desculpem. Então, olha só, o Cristo Redentor, ele é uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Então, agora você tem ali algumas perguntinhas, ó. Número 1. Você conhece a escultura apresentada na foto? O que é? Né? Número 2. Em que local ela está localizada? Muito bem. Próximo. Quais elementos da escultura e de seu entorno chamam mais sua atenção? Número 4. Pesquise quais foram as outras 6 maravilhas do mundo eleitas em 2007. Classifique as que você considera mais bonitas e explique por quê. Tá? Então, você agora vai fazer uma pesquisa na internet, procurando as outras 6 maravilhas do mundo, tá bom? Que foram eleitas junto com o Cristo Redentor. E aí você vai dizer quais é que você elege como as mais bonitas. Isso é pessoal. Número 5. Na sua opinião, essa escultura, a escultura do Cristo Redentor, pode ser considerada uma boa representação da cultura brasileira? Sim ou não? E por quê? Próxima página. Afinal, qual é a importância dos patrimônios culturais da humanidade? Os patrimônios que você viu nas páginas anteriores e muitos outros espalhados pelo mundo são reconhecidos como de relevância para a construção e a preservação da história da humanidade. Esses patrimônios foram criados em algum momento do passado, mas continuam sendo admirados pelos que vivenciam. A denominação oficial de patrimônio cultural é importante, pois ajuda na sua preservação, tanto em relação ao controle de visitações, quanto à destinação de verbas governamentais, que precisam ser utilizadas para a manutenção dessas construções ou manifestações culturais. Então, ó, agora a gente vai marcar esses 2 parágrafos aí, explicando a importância, né? Então, ó, quando algum local recebe, né, esse título de Patrimônio da Humanidade, ele começa também a receber verba, né, para que a cidade onde se encontra esse patrimônio possa cuidar de maneira correta daquele local e assim ele possa durar infinitamente, tá bom?
e outras gerações vão ter o privilégio de conhecer aquele local, certo? Então, é de suma importância, então, esses locais considerados patrimônios da humanidade. Aí ele tem ali, ó, o Brasil tem uma extensa lista de patrimônios culturais da humanidade. Veja no material complementar 1. Então, ó, lá no final do mapa, vocês vão ver todos os patrimônios culturais da humanidade, tá? Que são considerados patrimônios culturais da humanidade. Dá uma olhadinha que é muito legal. E aí, depois você vai fazer, ó, o número 1. Pesquise em grupos, no caso vocês vão fazer individual, outras localidades que são consideradas patrimônio da humanidade e anote as informações solicitadas a seguir, tá bom? Então, ó, vocês vão escolher, ó, o nome e a localização do patrimônio, qual é o nome, qual é o local e por que ele é considerado um patrimônio, certo? Então, vocês vão fazer uma pesquisa na internet sobre isso. Muito bem. Vamos para a próxima página. Muito bem. Na página 56, nós temos lá, agora com você. Leia o texto abaixo e responda à questão. Círio de Nazaré é declarado patrimônio imaterial da humanidade da Unesco. O que é patrimônio imaterial mesmo? Se é patrimônio imaterial, está se referindo ao quê? Festas, danças, né? Culinária. E o que é o Círio de Nazaré? Vamos ler lá. Ó. O Círio de Nazaré é uma celebração religiosa paraense que ocorre na segunda semana do mês de outubro, chegando a reunir cerca de 2 milhões de participantes anualmente. A cerimônia, que ocorre anualmente, atrai curiosos e devotos pagadores de promessas. A quadra nazarena, como são chamadas as festividades do Círio de Nazaré, começam bem antes da procissão principal e se prolongam durante 15 dias. No trajeto da procissão da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ocorrem diversas homenagens à santa, como apresentações de corais, canto lírico e hinos de louvor. Outras manifestações culturais brasileiras que possuem o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade são o samba de roda do Recôncavo Baiano, a arte cursiva, técnica de pintura e a arte gráfica da população indígena Uajapi, no Amapá, e o frevo, expressão artística do Carnaval de Recife. Agora nós temos uma perguntinha ali, ó. Por que o Círio de Nazaré é considerado patrimônio cultural brasileiro? Ok? Então, vocês vão responder por que é considerado. Tá lá no textinho, tá bom? Número 2. Leia o trecho a seguir. No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como paisagem cultural. A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, foi aprovada durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do IPHAN explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, mais evidente, mais óbvia, como sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais da cidade valorizados com o título da Unesco serão alvo de ações, visando a preservação da sua paisagem cultural. Então, ó, quando o Rio de Janeiro ganhou esse título, né, o que vai acontecer? A gente vai conseguir receber verbas, né, para que possa fazer o quê? Para que se possam fazer a manutenção necessária desses locais, né, da cidade. Qual a importância da transformação da paisagem do Rio de Janeiro em patrimônio mundial? Ok? Número 3. Leia o texto abaixo. Patrimônio cultural é todo o conjunto de bens oficialmente protegidos que participam da construção, do pertencimento das identidades e da continuidade da experiência social, no âmbito dos processos de formação e transformações das nações contemporâneas e das relações internacionais. Escreva com suas palavras o que é patrimônio cultural. Então, você vai escrever, você vai dar, por tudo que nós estudamos até agora, você vai escrever o que é patrimônio cultural para você, tá bom? Essa resposta é pessoal. Vamos testar. Leia o texto a seguir. O movimento funk do Brasil constitui-se hoje em atividade das mais relevantes.
Consagrado como voz da periferia, o funk põe em evidência mais do que um mero estímulo musical, um modo de vida, de uma parte da juventude brasileira que até então foi praticamente invisível aos olhos da nossa sociedade. Vamos para a próxima página. A lei que transforma o funk em patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro foi aprovada em 2009. A principal razão para esse reconhecimento legal está associada à ideia de: letra A, defesa de ritmos brasileiros; B, inclusão de grupos políticos; C, projeção de jovens intérpretes; D, valorização de manifestações populares. Número 2. Leia o texto abaixo. Em 1961, todos os sítios arqueológicos foram transformados por lei em patrimônio da União, a fim de evitar sua destruição pela exploração econômica. Segundo o texto acima, a transformação de sítios arqueológicos em patrimônio é importante, pois: letra A, ajuda na preservação dos locais; B, contribui para o conhecimento histórico; C, eleva o número de turistas no país; D, cria novas fontes históricas. Ok? Número 3. Observe a imagem abaixo. Sabendo que o general Franco foi o comandante de uma ditadura violenta na Espanha, podemos imaginar que a retirada de sua estátua do país significa o quê? Letra A, uma homenagem a seus familiares; B, uma tentativa de eliminar as lembranças do período ditatorial; C, desrespeito aos símbolos do país; D, destruição da memória do povo espanhol. Número 4. Leia com atenção o texto a seguir. Para muitas pessoas, especialmente as minorias étnicas e os povos indígenas, o patrimônio imaterial é uma fonte de identidade e carrega sua própria história. A filosofia, os valores e as formas de pensar refletidos nas línguas, tradições orais e diversas manifestações culturais constituem o fundamento da vida comunitária. Segundo o trecho acima, qual a importância dos patrimônios imateriais? Letra A, unificar as tribos dentro de uma mesma região. Letra B, caracterizar a identidade e a história de determinados povos. Letra C, encontrar aspectos em comum com grupos da mesma época. Letra D, diferenciar a filosofia e o modo de vida das sociedades mais desenvolvidas. Muito bem. Ó, tia Nívia leu rapidinho essas atividades. Vou pedir para que vocês releiam com calma para que vocês possam entendê-las, tá bom? Então, ó, por hoje é só, ok? A gente se encontra depois da monitoria. Qualquer dúvida que você tiver, é só anotar aí na apostila ou mandar um zap para a tia Nívia, ok? Beijo, gente linda. Até a próxima, hein?